Vamos à leitura da palavra de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, o versículo de número 12. 14 e 12, diz assim: não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eu vou ler de novo. Não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Amém? Uma palavra de oração. Soberano Deus, Pai vivo, nessa noite, Senhor Jesus, fala aos nossos corações através da tua santa, da tua bendita, da tua viva palavra. Meu Deus, abençoa, Senhor, nessa noite, na tua presença, no nome de Jesus. Vem, Senhor, vem, meu Deus, falar aos nossos corações, porque eu creio na tua palavra nesta noite, no nome poderoso do Senhor Jesus. Digam glória a Deus. Tome os vossos assentos, as mãos desocupadas, de aplausos para Jesus. Meus amados irmãos, esta mensagem que eu li aqui nessa noite, Deus quer aqui nessa noite, através da sua palavra, é claro, e eu quero que você compreenda o antes e o depois de Deus na sua vida. A Bíblia nos mostra que Israel estava diante do Mar Vermelho. Eles precisavam atravessar o mar. É claro que eles não faziam noção de como, porque não tinha por onde escapar. Eles caíram num desfiladeiro, de uma descida para uma parte do Mar Vermelho. E o que acontece? Quando eles caíram naquele desfiladeiro, eles perceberam que eles se afunilaram em uma situação de perigo. Por que de perigo? Porque eles tinham morros, montanhas, serras à sua direita e à sua esquerda. Atrás vinha Faraó, todo o seu exército, e à frente havia o Mar Vermelho. A gente percebe aqui, através deste versículo, eu só quis ler mas no contexto geral, eles estão murmurando contra Moisés, porque eles perceberam que eles estavam como que num beco sem saída. Eles estavam enfrentando ali uma grande dificuldade, um grande problema, um problema seríssimo, que eles não tinham por onde escapar, não tinham por onde correr, a não ser que houvesse uma intervenção divina, a não ser que houvesse uma atitude de Deus a favor deles. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, através da palavra de Deus, que eu louvo a Deus que eu usei a expressão a não ser, porque na realidade houve sim uma intervenção de Deus naquele momento a favor de Israel. Veja bem, diante de uma grande dificuldade, como estava esse povo aqui, nós precisamos tomar uma atitude. A atitude, num ponto de vista de qualquer ser humano, é murmurar, é queixar-se da situação. Mas veja bem, eu quero dizer para você aqui nessa noite, se você estiver vivendo uma situação como essa que eu li, de um jeito que você percebe que você está cercado de todos os lados, é por detrás, é na frente, é dos lados, a palavra de Deus para o seu coração nessa noite é o seguinte: não murmure, porque Deus vai aparecer e fazer alguma coisa. Aleluia. Salmos de número 46, o verso 1 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quem tem um Deus como a sua fortaleza aí?
quem tem Deus como seu refúgio. Naum capítulo 1, versículo de número 7, lá no profeta Naum capítulo 1, versículo de número 7 diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Veja bem, no momento de adversidade, no momento de dificuldade, no momento de provação, de provas, no momento de tribulação, Deus sempre se manifestou. Eu vou dizer algo de Deus aqui nessa noite: Deus não dorme em serviço. Aliás, Deus nem cochila. Rapidinho, Salmos de número 121 vai dizer o seguinte, lá no versículo de número 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme, ou seja, Deus não cochila, Deus não dorme. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O que acontece? Essa é uma situação de que qualquer um de nós poderíamos perder a estrebaria, poderíamos perder o controle da situação, se desesperar como o povo de Israel se desesperou. Eles disseram: olha, nós podíamos muito bem ter ficado no Egito, morrido no Egito, enterrado como uma pessoa, ou seja, não como um indigente. Porque na realidade no versículo 12, eu vou só reler aqui um trecho aqui, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Veja bem, a gente sabe a história desse povo. Eles passaram ao menos 40 longos anos pelo deserto. Só que lá no deserto, aonde eles ficaram por 40 anos, a Bíblia diz que as suas roupas não envelheceram, os seus sapatos não puíram. E veja bem, eles não passaram fome, porque Deus mandava pão todos os dias. Eles tiveram desejo de comer carne, Deus mandou cordonizes. Eles tiveram desejo de beber água, Deus mandou ferir a rocha, tirou água da pedra. Deus faz qualquer coisa. O problema não é o deserto, o problema é você crer no Deus que você serve. Porque se realmente você serve a Deus para valer, mesmo no meio do deserto haverá prosperidade dele. Aleluia. Deus nunca desampara o seu povo. Deus nunca desampara o seu povo. Guarde esta palavra no seu coração. Eu não sei qual é o tamanho da sua fé, eu não sei qual é o tamanho da sua fé, mas a minha fé, ela está firmada no Senhor. A nossa fé precisa estar firmada no Senhor. Eu quero dizer para você que é vão o socorro que vem do homem. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 107, 10, para encerrar esse comentário aqui. 107, 10. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus, e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que se lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Por isso que Deus é Deus presente na hora da angústia, porque na hora do aperto é o momento que saem as melhores orações, as melhores melodias de louvor foram escritos no meio de tribulações. É isso que diz a harpa de número 126. Os melhores hinos e poesias foram escritos no meio de grandes tribulações.
tribulação não veio para nos matar. Eu sei que existem motivos, situações na nossa vida em que nós estamos desesperados. Veja, o povo de Israel estava do lado de cá do mar. Eles estavam sobre modo desesperados, estavam chorando, estavam murmurando, mas não tardou muito. Deus abriu o mar vermelho, eles atravessaram do lado de lá e daqui a pouco estavam cantando, louvando. Aleluia, pode louvar o Senhor. Moisés, versículo 13, diz assim, do capítulo 14 que eu li aqui com vocês: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Olha, diante da dificuldade, eu tenho um conselho para você aqui nessa noite. Diante do problema, seja corajoso. Não arreda o pé, não engarta a marcha ré, pelo contrário, avance. Você precisa entender que quem vai abrir o mar é Deus. Você precisa tomar uma atitude. Qual é, pregador? Atitude de fé. Seja corajoso. Eu falei aqui para vocês outro dia que essa questão de corajoso, na realidade, o que é um corajoso? Nada mais, nada menos é do que um medroso, mas que tem uma atitude de avançar com medo. Ele vai se tornar um corajoso, porque quando a gente fala em corajoso, passa-se uma impressão que ele não tem nada de nenhum medo. Não, ele é medroso sim, só que ele tem atitude. A diferença do medroso para o covarde é que o covarde volta. O corajoso, ele está com medo, mas persiste. E nesta noite Deus quer revestir o meu e o teu, os nossos corações de coragem. Coragem que vem lá do céu, coragem de Deus. Então veja bem, no capítulo 14, versículo de número 19, eu estou discorrendo alguns versículos, porque eu quero que você entenda uma atitude, você entenda o que Deus vai fazer antes. Olha, talvez você está aqui nessa noite passando por maus pedaços. Talvez você está aqui nessa noite entristecido, aborrecido com alguma coisa que pode estar acontecendo com a sua vida, ou talvez com a sua família, talvez com os seus filhos. Mas eu quero provar para você, à luz da palavra de Deus, que essa história não vai acabar assim. Ela vai acabar com glória, com aleluia, com línguas estranhas, porque Deus vai fazer alguma coisa. Aleluia. Êxodo 14, 19. Aí o povo de Israel vai fazer o quê? Eles vão descer para o mar, porque Deus vai falar assim: Moisés, por que clamas a mim? Manda o meu povo marchar. Marchar para onde? Para frente, para cima do mar. E o que acontece? Eles vão chegar diante do mar. E eles vão chegar diante do mar. Deus vai dar uma ordem a Moisés: toque a mão, ergue o cajado, mas toca a sua mão sobre as águas. Ele vai tocar, e Deus naquela madrugada vai enviar um vento muito forte da parte dos lados do Oriente, um vento forte. Ele vai abrir o mar de fora a fora para o povo de Israel atravessar. E o que acontece? Versículo 19, eu vou ler aqui. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para detrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda noite este e aqueles não puderam se aproximar-se. Percebe-se que a vontade dos egípcios era matar a Israel, era trazê-los de volta para serem escravos. A vontade dos egípcios, eles estavam muito bravos, muito nervosos, eles queriam vingança de tudo quanto é meio. E eu quero dizer para você o seguinte, que no meio da prova, no meio da perseguição, Deus vai fazer a mesma coisa. Tem pessoas aqui que estão sendo perseguidas, tem pessoas aqui que estão sendo perseguidos. Deus vai fazer você ficar invisível.
Quem crê no Deus que faz ficar invisível, diga aleluia. Poxa, é bíblico. Palavra de Deus lá no livro de Atos, capítulo 7. Eu já li aqui um dia para vocês, eu vou ler novamente, porque a palavra de Deus ela é muito maravilhosa. Capítulo 5, o versículo 17 até o 25, diz assim, ó: levantou-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-lo no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Lá no versículo de número 18, diz a palavra de Deus, ou seja, no capítulo 5, do versículo 9, no 9 isto, ou melhor dizendo, do versículo de número 18, perdão, veja bem, ou melhor dizendo aqui, ó, lá no versículo, deixa eu continuar lendo aqui o texto, pronto. Neste inteirinho alguém chegou e lhe comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto indo o capitão e os guardas o trouxeram sem violência, porque temiam serem apedrejados pelo povo. Meus amados irmãos, isso aqui é muito forte. Sabe por quê? Eles foram buscar os apóstolos, eles estavam todos presos. O anjo do Senhor foi lá no cárcere, arrancou eles sem os guardas ver, ninguém viu, simplesmente tirou eles de dentro da prisão e eles foram pregar a palavra de Deus no templo. Aleluia, aleluia. Isso não aconteceu uma só vez, não. Isso aconteceu pelo menos 2 vezes na palavra de Deus. No capítulo 12 de Atos, isso vai acontecer também com Pedro. Eu vou ler apenas 2 versículos. Capítulo 12, o versículo 9. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Apareceu-lhe antes uma visão, ou seja, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ou seja, Deus tirou Pedro lá da prisão. Ele estava no meio de 16 soldados. Os soldados não viram. A hora que Pedro levantou e foi embora, as portas foram se abrindo por si só. Isso é milagre de Deus. Versículo 18. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Eles ficaram totalmente perplexos, porque eles não sabiam como é que ele saiu daqui, que ninguém viu, como é que as portas abriram e ninguém viu. Isso é milagre de Deus. Sabe por quê? Quando nós estamos na perseguição, ou seja, sendo perseguidos, e nós oramos a Deus, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. Quando esse povo ora, quando a igreja clama,
chama, Deus começa a agir, Deus começa a fazer alguma coisa a favor dos seus escolhidos. Aleluia. Pode ficar tranquilo, nenhum mal vai acontecer com você. Fala comigo, nenhum mal vai acontecer na minha vida. Veja bem, quero voltar ao texto aqui rapidinho, mais 2 versículos. Êxodo 14, 13. Êxodo 14, 13. A Bíblia nos mostra aqui, eu vou ler para vocês. 14, 13. Moisés, porém, respondeu ao povo. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, ou seja, fique tranquilos, não se desespere. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Vocês vão ver como é que Deus vai dar o livramento para vocês. Versículo 30, capítulo 14, o versículo de número 30, vai dizer o seguinte: versículo de número 30: assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Versículo 31: e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés seu servo. Ou seja, Deus vai mostrar, Deus quer mostrar, Deus mostrou para o povo de Israel o quanto Ele era poderoso. Ele quer mostrar para você o quanto Ele é poderoso na sua vida. Ele vai abrir o mar para você atravessar, e esta sua situação vai mudar. 15 agora. Eles atravessaram o mar, todos os egípcios que iam atrás morreram todos afogados. No capítulo 15, versículo 1, eles estão agora do outro lado. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é Deus de meu pai, por isso exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Quem tem Deus como seu guerreiro aí, da glória ao nome dele, diga aleluia. Olha, percebe-se o seguinte: que o povo de Israel, de um lado, até momentos atrás, até umas 24 horas aproximadamente atrás, eles estavam murmurando do lado de lá, mas do lado de cá, depois que eles perceberam e viram a atitude, a ação de Deus, agora eles estão louvando, cantando e dizendo: o Senhor é quem peleja, o Senhor é quem trabalha, o Senhor é varão de guerra. Eu quero que você entenda aqui que o Deus que está com você no meio da prova, Ele também estará com você no meio do cântico. A tua vida vai mudar. O Senhor vai converter situações a teu favor. Preste bem atenção, Ele vai abrir o mar, Ele vai abrir um caminho para você passar. Fica tranquilo, você não vai ficar de forma nenhuma entrincheirado não. Se por acaso alguém te entrincheirar, Deus agirá ao teu favor. Quem crê nesse Deus? Fique de pé. Fique de pé.